E aí, pessoal, vamos então para a segunda parte dessa aula, né, sobre entendendo os dados, né, dicas sobre construções de painéis. Na primeira aula, eu falei então um pouquinho sobre entender os nossos dados, né, como a gente tem que ver os campos aí, entender o que a gente vai precisar para o nosso painel. Se você não assistiu a primeira aula, no canto direito superior tem uma bolinha aí, clique e você vai ser redirecionado para o vídeo. Assiste aquela lá primeiro, que vai ser interessante. Hoje eu quero falar um pouquinho de algumas dicas, tá? Vou utilizar o próprio Power BI para mostrar para vocês algumas dicas interessantes. Então, aqui nesse quadrado preto é a nossa área do painel, né? Então nós temos que, depois de selecionar os campos, a gente já sabe tudo que a gente vai fazer, já analisamos quais são as informações que nós vamos utilizar, né? Já vimos o que é importante. Agora nós vamos então fazer o seguinte: nós vamos começar a montar o nosso painel, né? Eu já mostrei então alguns tipos de visuais aqui, né? E a aplicação de cada um. Agora aqui eu vou falar um pouquinho de dicas de construção, que também é onde o pessoal, né, se perde bastante. Então vamos lá. Aqui eu tenho os campos, né? Então os que estão em preto aqui são campos de texto, né? São informações. Os que estão em verdinho são campos numéricos, né? Que eu já sei que eu tenho valores aqui. E eu tenho um de data, que eu separei ele de outra cor aqui para a gente começar a utilizar ele de uma outra maneira. Bom, primeira coisa, né? Como eu falei, a gente tem que definir um objetivo para o painel. O conceito de dashboards é, né, resumir tudo em uma tela. Mas não precisa ser uma tela só, um painel. Podem ser vários painéis aqui. Então isso é interessante. A gente consegue fazer isso. Então esse objetivo, esse painel aqui, vamos supor que eu tenho o objetivo dele de analisar vendedores. Então já vou colocar aqui, né? Aqui eu deixei espaço para um título, para um logo. Isso aqui poderia ser invertido, né? Poderia ser o título aqui e o logo aqui. Então a gente poderia, né, colocar de algumas maneiras essa organização aqui. Mas para mostrar para vocês mesmo que a gente consegue, né, organizar isso aqui. E aí a ordem disso depende muito do gosto de cada um. Mas é sempre legal a gente deixar espaços pré-determinados para isso, né? E aí é muito variável. Bom, então esse painel vai ser de vendas. Então nós vamos falar aqui de vendas. Vou até vir aqui nele e vou falar que ele vai ser um dashboard de vendas. De vendedores, né? Então eu poderia colocar de vendas por vendedores, alguma coisa assim. Então, o meu objetivo é entender as informações desse carinha aqui que é vendedor. Só que, o que eu quero analisar? Eu quero ver num gráfico, então eu vou fazer um gráfico, e aí isso pode ser um gráfico de coluna, né? Pode ser deixa eu enviar ele para trás aqui. Eu vou puxar isso aqui para frente. Então eu vou, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um gráfico de vendedor por data, né? O que eu vou utilizar nesse gráfico? Então é importante a gente entender isso aí. Eu posso utilizar aqui no eixo X uma data, né? Se eu for fazer um gráfico de linha, de coluna. Então é só para mostrar para vocês, né, a estrutura disso aqui. Então vamos supor que eu vou usar no eixo aqui data. E aqui o restante das informações eu vou utilizar em coluna, tá? Mas pronto. Então eu já sei que eu tenho aqui data e as informações de vendedor em um gráfico. Outra coisa importante, eu vou usar filtros aqui. Então eu vou colocar aqui um espacinho aqui em cima de filtros. E o que eu vou utilizar de filtro? Eu quero filtrar o que para visualizar os vendedores aqui por data? Isso é muito importante, tá? Uma dica, né? A gente sempre deixa os filtros num canto separadinho. Existem possibilidades, né, de diversas maneiras de fazer isso aqui, mas vou colocar aqui em cima e eu vou falar que eu quero selecionar a região e eu quero ver então as vendas aqui por data.
Tá? Então, olha só, eu estou fazendo um nível de região e eu estou visualizando aqui por vendedor. Outra coisa que eu poderia colocar também é matriz. Então, eu vou arrastar a matriz para cá. Então, eu vou ter dois filtros aqui, um por matriz e um por região. Então, quando eu filtrar isso aqui, eu vou visualizar o gráfico para cá. Poderia utilizar outros tipos também de informação. E uma outra coisa legal, se eu estou usando região aqui, matriz, que eu sei que são informações geográficas, né? Eu posso ter um gráfico aqui, por exemplo, de mapa. Então, eu posso ter um gráfico maior aqui, onde eu posso colocar informação de cidade, por exemplo, né? E utilizando o vendedor aqui dentro. Posso até pegar essa informação de vendedor aqui. Opa, desculpa, usando a informação de total, né? Vamos utilizar o total aqui. Então, eu estou pegando o total dentro da cidade. Aqui no vendedor, eu posso utilizar também o total, né? Quero fazer uma análise de quantidade de peças vendidas, eu também posso colocar aqui. A gente pode utilizar um drill down, alguma coisa, né? Alguma informação, para que a gente consiga montar esse painel. Então, pessoal, esse painel já está feito. É o objetivo dele, né? Que eu poderia aumentar o gráfico aqui, né? E poderia também utilizar, a gente sempre utiliza, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. A gente sempre utiliza também cartões, então, deixa eu diminuir o espaço do filtro aqui. Diminuir só um pouquinho aqui. Eu vou colocar aqui, no caso, um cartão. Então, deixa eu tirar o cartão. Opa, eu vou colocar total. Um cartão aqui do valor total. Então, isso aqui vai ser um cartão do valor total, ó. O cartão, ele mostra para a gente informações únicas. Então, ele traz aqui para mim quanto que vendeu, né, dependendo do filtro que eu tiver. E ele vai trazer, então, essa informação para a gente, né? Então, eu quero ver aqui, nesse cartão, o total, e aqui embaixo eu quero ver um outro cartão de quantidade. Então, eu posso vir aqui e colocar quantidade. Então, pessoal, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é para a gente deixar o nosso painel objetivo. A gente não precisa ter todas as informações. Ah, beleza, fiz esse painel aqui, ele trouxe informação para mim, tá preenchidinho, bonitinho, né? Legal a gente preencher todos os espaços dele também, mas eu quero ter uma outra visão. Então tá, vamos clicar aqui, vamos duplicar esse aqui, botão direito, página duplicada. Ele vai trazer para a gente, então, olha aqui, duplicado. Vou arrastar ele para o lado aqui. Esse aqui, não vou mudar o nome dele não, mas eu posso clicar 2 vezes aqui e mudar o nome. Esse aqui agora, vamos mudar. Eu não quero mais visualizar vendedor aqui. Essa informação de vendedor para mim, eu já tenho lá. Ou então, a gente pode seguir uma outra linha, né? Muita gente coloca muita coisa no painel e a dica que eu dou é o seguinte. No painel inicial, a gente coloca informações macro, né? Nós estamos utilizando o mapa. No outro painel, se você quiser visualizar o detalhe dessa informação, então o que a gente pode fazer aqui? No lugar do gráfico, aqui, em vez de aqui ser um gráfico, a gente pode colocar aqui uma matriz, por exemplo, ou uma tabela com todas as informações. Então aqui eu vou tirar o total, né? E aqui então vai ser uma tabela. Isso é interessante por quê? Porque quando eu filtrar determinada cidade, determinado vendedor, eu filtrando aqui, deixa eu deletar esse cara aqui. Então, quando eu filtrar determinada cidade, determinado vendedor, ele já vai mostrar para mim aqui todas as informações. Se você não está lembrando matriz e tabela, é esse tipo de visual que eu mostrei aqui, olha. Tá? Então, aqui você clica em uma determinada situação, ele mostra tudo o que aconteceu lá. Aqui eu coloquei tudo junto só para mostrar para vocês. Mas o ideal é ter um painel, que a gente chama de sintético, né? Agrupado, as informações macro, e um outro painel analítico. Então aqui a gente vai ter o drill down das informações.
E aí pode ser que no lugar de um gráfico aqui, eu possa ter um outro tipo de informação. Então eu vou clicar aqui, e já que aqui eu tenho a matriz, pode ser que aqui eu tenha algum outro visual, pode ser que aqui eu faça um gráfico de pizza, ou utilize uma outra matriz com mais informações, para não ficar muita informação aqui. Tá? Então, é assim que a gente programa o nosso painel. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso na prática aqui. Então eu tenho aqui primeiro painel, segundo painel. Seguindo então aquela linha que eu usei aqui, vamos criar o painel usando os campos que eu já tenho. Então olha só, como que a gente falou? Vamos colocar os filtros, vamos colocar alguns gráficos aqui. Então olha só, o primeiro painel, que é um painel mais sintético, nós vamos vir aqui e vamos arrastar então o nosso campo de vendedor. Olha lá. Certo? Coloquei o vendedor aqui. Eu vou falar que eu quero fazer um gráfico de coluna e vou utilizar a medida que eu já tenho aqui, tá? Não vamos falar muito sobre as medidas por enquanto, que aqui eu estou falando mais de layout, tá? E também não vou mexer muito na customização desse painel por enquanto, que é o objetivo de outra aula. Então, ó, conforme eu planejei aqui eu tenho um gráfico de vendedor, total, quantidade, eu posso até vir aqui e colocar aqui na coluna total. Eu poderia colocar uma outra medida, né? Não tenho medida aqui, mas eu vou colocar o valor aqui, tá? Para a gente ter duas informações. E eu poderia utilizar também a data, né? Aqui, nesse caso, eu não vou arrastar a data para cá, porque ele vai atrapalhar um pouco a visualização. Eu queria mostrar para vocês que a gente poderia usar a linha, né? Data é legal usar quando a gente usa a linha. Mas já tem, então, aqui um gráfico. Não vou deixar ele muito bonito, tá, pessoal? Bom, o que a gente planejou aqui mais? Aqui um gráfico por cidade. Então aqui eu falei que a gente vai fazer um mapa, né? Aqui faltou até mudar o nome aqui. Mapa. Então eu vou vir aqui, vou colocar um gráfico de mapa, né? Um visual de mapa. Vou colocar ele aqui, vou aumentar um pouquinho, né? Depois a gente precisa colocar uma borda nele, né? A cidade aqui, deixa eu ver se ela está categorizada como cidade. Ela não está. Então eu vou categorizá-la como cidade. Tá? No momento não estou explicando muito isso, pessoal. A ideia é mostrar layouts de painéis. Depois a gente vai brincar um pouquinho com essas informações, tá? E aprender a fazer o painel. Bom, então eu já tenho aqui as cidades. De acordo com eu clico na cidade, ele já traz para a gente. Já está funcionando. E eu preciso colocar aqui agora um filtro. Então, vou colocar filtro do que a gente colocou aqui. Região, matriz. Então, vou colocar uma segmentação de dados por região. Já está feito aqui. Vou colocar outra segmentação de dados por matriz. Já está feito também. Vou colocar uma do ladinho da outra. E eu já montei mais ou menos o que eu quero, né? Posso colocar aqui na horizontal para ficar mais bonitinho, para ficar certinho aqui. Então a gente consegue fazer uma série de customizações nos nossos filtros aqui, tá? Então, de acordo com que eu estou filtrando aqui, ele já filtra as cidades para mim. E então esse painel está com esse objetivo. Ele é um painel sintético, né? Ele não é analítico, ele não mostra as informações no detalhe, mas ele está já funcional. Bom, e aqui a gente vai colocar um cartão também. O cartão, vou colocar um cartão aqui da soma do total, e ele vai trazer para a gente a informação, então, dos totais. Então, e aqui embaixo eu vou colocar outro cartão, que eu falei que vou trazer a quantidade. Não tinha criado uma medida, mas só vou colocar a quantidade aqui, para vocês conseguirem enxergar que a gente está montando exatamente o que está aqui. Então nós planejamos aqui o nosso painel e aqui a gente construiu ele, tá? Como eu disse, não se preocupem com a estética ainda, que ainda tem muita coisa a melhorar nisso aqui. O objetivo dessa aula é só falar as dicas, tá? Bom, segundo painel, o que eu falei então? Aqui eu não quero mais visualizar mapa, eu não quero mais ver quantidades agrupadas, eu quero ver detalhes das coisas.
Então, o que eu posso fazer aqui do lado? Eu já deixei um espacinho aqui para ele, né? Então, eu vou duplicar os filtros aqui, vou pegar o filtro de região e vou colar aqui. Vou pegar o filtro de matriz e vou colar aqui também. Ele está me perguntando se eu quero sincronizar. Eu vou colocar sim, eu quero sincronizar esses visuais com os do anterior. Bom, vou trazer também aqui o cartão, para a gente poupar tempo. Um cartão daqui, outro cartão daqui. Bom, se eu quiser ver as informações, então, eu posso usar uma tabela ou uma matriz, tá? Na tabela, ele vai mostrar direto mesmo como uma tabela. Então, vamos lá, eu quero ver as notas fiscais, eu quero ver quais são os vendedores que compõem essas notas fiscais, eu quero montar uma tabelinha aqui direto, a região, quero trazer qual que é a matriz, quem que é o gerente, quero ver a comissão, quero ver o preço, a quantidade vendida e o valor total, tá? Então aqui a gente poderia ter até algumas medidas de cálculos, de comparações, algumas coisas. E o produto também. Bom, então já estou com todas as informações aqui. Aqui no filtro, então nós colocamos um filtro de matriz e outro de cidade. Eu vou só organizar um pouquinho para cá, para a informação ficar melhor. Aí. E aqui então a gente tem os filtros. Se a gente analisar que precisa de mais filtros, a gente pode colocar também. O importante é organizar a informação e analisar e falar, olha, isso aqui eu preciso, isso aqui eu não preciso, né? Esse tamanho de campo está bom para mim. E aí, de acordo com o que a gente faz, o filtro, ele já filtra para a gente as informações aqui. E o legal é, como eu sincronizei os filtros, então, se eu escolher aqui, sul, no caso, sudeste, vou colocar sudeste, com a matriz São Paulo, ele trouxe para mim 4.009.000. Então, o que eu vou fazer? 90 mil, na verdade, né? Como eu sincronizei o filtro, esse aqui com o de lá, ele já vai estar filtrado para mim também aqui, São Paulo. Esse aqui eu não tinha sincronizado. Olha lá, São Paulo, o mesmo valor. E aqui ele vai trazer para mim o quê? As informações. Então, lá eu vejo quantidades macro, né, sintético, e aqui eu vejo analítico, eu vejo o que compõe aquelas informações, né? Então já fica mais direto, já fica mais interessante, né, quando a gente usa esses tipos de filtros, tá? Então, dessa maneira a gente consegue criar os painéis de acordo com o nosso objetivo. Então, a dica que eu dou nesse vídeo: planeje o painel, planeje o que você quer fazer, desenhe aí no papel, tá? Sempre comece do macro e vai explodindo a informação, né? Então aqui eu tenho um painel macro e aqui eu tenho informação detalhada. Então sempre faço esse tipo de explosão, facilita a leitura. Tem pessoas que têm o cliente interno, né? Depende muito de quem que é o cliente dessa informação. Tem pessoas que precisam analisar isso aqui e tem pessoas que são de cargos mais estratégicos, mais não tão operacionais, eles querem ver números macros. Então, aí um painel mais sintético atende mais o objetivo dele, tá? Então, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Então, fechamos essa segunda parte da aula. A gente tem também lá o site, né, livrodepowerbi.com.br. Entra lá, se inscreva lá no nosso site para você receber informações do livro. Em breve a gente vai disponibilizar o primeiro capítulo dele para vocês fazerem o download. E também se inscreva no nosso canal, deixe o joinha aí e comente o que vocês acharam dessa aula, que é muito importante para que a gente possa sempre melhorar aqui, tá bom? Obrigado, até mais.